O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora Ider, página 226, livro 2, capítulo 9, Influência dos Espíritos sobre os acontecimentos da vida. Questão 525. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, visto que te aconselham. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem? Quer dizer, eles têm uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Sim, mas eles não agem nunca fora das leis da natureza. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão nos fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres e nós os representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o que se faz com o seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se encontrar por acaso. Eles inspirarão alguém ao pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção sobre tal ponto. Se isso deve causar o resultado que querem obter, de tal sorte que o homem, não querendo seguir senão seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Questão 526. Tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer. Ele sobe em uma escada. A escada se quebra e o homem se mata. São os espíritos que fazem a escada quebrar para cumprir o destino deste homem? É bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para o cumprimento das leis da natureza e não para os derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado é contrário a essas leis. No exemplo que citas, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Se estava no destino deste homem perecer desta maneira, eles lhe inspirarão o pensamento de subir por esta escada que deverá se romper sob seu peso, e sua morte terá lugar por um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Questão 527. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Ele se refugia sobre uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore e nesse momento, porque estava nas leis da natureza que fosse assim. Não foi dirigido propositalmente sobre essa árvore porque o homem estava embaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar sobre uma árvore, sobre o qual o raio devia desabar. A árvore não seria menos atingida por estar ou não estar o homem debaixo dela. Questão 528. Um homem mal intencionado lança sobre alguém um projeto que o roça e não atinge. O espírito benevolente pode tê-lo desviado? Se o indivíduo não deve ser atingido, o espírito benevolente lhe inspirará o pensamento de se desviar ou poderá ofuscar seu inimigo de maneira a fazê-lo apontar mal, porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que deve percorrer. Questão 529. Que se deve pensar das balas encantadas de que tratam certas lendas e que atinge fatalmente um alvo? Por imaginação, o homem ama o maravilhoso e não se contenta com as maravilhas da natureza. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados pelos espíritos que queiram o contrário? O que Deus quer deve ser. Se há atraso ou obstáculo, é por sua vontade. Questão 530. Os espíritos levianos e zombeteiros não podem suscitar esses pequenos embaraços que vêm obstar nossos projetos e confundir nossas previsões? Em uma palavra, são eles os autores disso que são vulgarmente chamadas as pequenas misérias da vida humana? Eles se comprazem com esses aborrecimentos, que são para vós provas para exercitar vossa paciência, mas se cansam quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria nem justo nem exato acusá-los de todas as vossas decepções, das quais vós mesmos sois os primeiros artífices pela vossa irreflexão. Crer que sua baixela se quebra é antes pelo fato de tua imperícia que pelos espíritos. Os espíritos que suscitam aborrecimentos agem em consequência de uma amimosidade pessoal ou atacam o primeiro que chega, sem motivo determinado, unicamente por malícia? Por um e outro motivo. Algumas vezes são inimigos que se fez durante esta vida ou em outra e que vos perseguem, de outras vezes não há motivos. Questão 531. A malevolência dos seres que nos fazem mal sobre a terra se extinguem com a sua vida corporal? Frequentemente, eles reconhecem sua injustiça e o mal que fizeram, mas frequentemente também eles vos perseguem com sua animosidade,
se Deus o permite, para continuar a vos experimentar. Pode-se a isso por um termo e por que meio? Sim, podes orar por eles, e restituindo-lhes o bem para o mal, acabam por compreender seus danos. De resto, quando se sabe colocar-se acima de suas maquinações, eles cessam vendo que nada ganham com isso. A experiência prova que certos espíritos perseguem sua vingança de uma existência a outra, e que se expiam assim, cedo ou tarde, os danos que se tenham feito a alguém. Questão 539. Os espíritos têm o poder de afastar os males de sobre certas pessoas e de atrair sobre elas a prosperidade? Não inteiramente, porque há males que estão nos decretos da providência, mas eles minoram vossa dor, dando-vos paciência e resignação. Sabei que depende frequentemente de vós afastar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para servir-vos, e é por ela, sobretudo, que os espíritos vêm vos ajudar. Mas eles não assistem senão os que sabem assistir a si mesmos. É o sentido dessas palavras: procurai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal não é sempre um mal. Frequentemente um bem deve surgir, que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou em vossa pessoa. Questão 533. Os espíritos podem fazer obter os dons da fortuna desde que solicitamos para esse efeito? Algumas vezes como prova, mas frequentemente eles recusam, como se a recusa a uma criança que faz um pedido inconsiderado. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros, isso depende da intenção, mas frequentemente são os espíritos que querem vos arrastar ao mal e que encontram meio fácil nos prazeres que a fortuna proporciona. Questão 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente se opor aos nossos projetos, seria por influência de algum espírito? Algumas vezes os espíritos, de outras vezes, mais frequentemente, é que nisso escolheis mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais em um caminho que não é o vosso, não é pelos espíritos, mas por vós que sois o vosso próprio gênio mau. Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecer sobretudo a Deus, sem cuja permissão nada se faz, pois os bons espíritos foram seus agentes. O que aconteceria se negligenciassem em agradecer? O que acontece aos ingratos? Entretanto, há pessoas que não oram, nem agradecem, e às quais tudo sai bem. Sim, mas é preciso ver o fim, pois pagarão bem caro essa felicidade passageira que não merecem, porque quanto mais tenham recebido, mais terão de restituir.